Olá pessoal, meu nome é Paula, eu sou nutricionista e hoje a gente está aqui para o nosso segundo vídeo da série sobre alimentação saudável. Eu só queria fazer umas considerações que o vídeo é gravado de forma contínua, ele não tem edição, porque eu gravo sozinha, né? E a ideia é que ele flua mesmo como um bate-papo. Então qualquer errinho que tiver no meio do caminho, vocês vão ver como ficou mesmo e vamos embora, tá certo? Então terminei o vídeo anterior falando que a gente ia falar um pouco do nosso guia alimentar para a população brasileira, que ele é super elogiado mundialmente e ele fala sobre as bases de uma alimentação adequada e saudável. Esse guia ele está disponível na internet, então se vocês botarem lá no Google, vocês vão conseguir, né, ter acesso ao guia, porque a ideia mesmo é que a população tenha acesso a esse conteúdo maravilhoso gratuitamente. Eu vou bater papo com vocês agora sobre alguns pontos sobre o que é uma alimentação adequada e saudável segundo o nosso guia, tá certo? Então, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele divide, né, os nossos alimentos em alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E, segundo o guia, a gente precisa que a base da nossa alimentação seja composta por alimentos in natura ou alimentos minimamente processados. E é sobre eles que nós vamos falar nesse nosso vídeo, tá bom? Então, o que são alimentos in natura? Alimentos in natura são aqueles que a gente tem acesso neles na sua forma original, sem ter passado por nenhum tipo de processamento. Então, costumam ser as frutas, né? Quando a gente compra a fruta mesmo lá no mercado, verduras e legumes. Esses são os alimentos in natura. E aí a gente tem os alimentos, né, minimamente processados, que são os alimentos que passaram por algum tipo de processamento mínimo. Então, por exemplo, a carne que a gente compra lá refrigerada no açougue, essa carne ela já sofreu um processo de retirar paras e tudo mais. Então, ela é um alimento que foi minimamente processado. Por exemplo, o leite que a gente compra lá na caixinha, ele foi pasteurizado. Então, ele passou por um processo para matar os micro-organismos e não estragar tão fácil na prateleira. É um alimento minimamente processado. Outro alimento minimamente processado, leite em pó. Então, a gente desidrata o leite para ele virar pó. Alimentos minimamente processados são alimentos que não tiveram a adição de nenhum ingrediente nele. Então, não teve adição de sal, de açúcar, de óleo, de nenhuma substância que a gente não sabe, pelo nome a gente não consegue reconhecer o que é. Então, é um alimento que ele não tem adição de outra substância na sua composição, mas ele teve algum nível de processamento, até mesmo por questão de a gente conseguir armazenar esse alimento por mais tempo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês no guia alguns exemplos desses alimentos, tá certo? Então a gente tem as frutas, legumes e verduras, como eu falei para vocês. A gente tem então, por exemplo, o arroz, seja o arroz branco ou o arroz integral, ele não tem nada adicionado ali, ele passou por um processo de processamento para poder ser melhor conservado e tudo mais. A gente tem, então, por exemplo, milho, seja o grão do milho, seja o milho na espiga. A gente tem frutas secas, então as frutas secas, elas foram desidratadas para ter um prazo de validade maior. Então, por exemplo, a ameixa seca é a ameixa que eles desidrataram, não adicionou nada ali, então é um alimento minimamente processado. Castanhas, nozes, amendoins, iogurte natural, então aquele iogurte natural que não tem a adição de açúcar, só o leite e o fermento lácteo, né? Então é um alimento minimamente processado, tá bom? E aí, então a base da alimentação da população deveria ser composta por esses alimentos, alimentos que não passaram por um grande processamento, tá? Então, eu vou agora parar esse vídeo e a gente vai gravar o próximo vídeo para falar sobre os alimentos processados e ultraprocessados, tá certo?